Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas 25, 10, 25. Depois nós vamos para Coríntios, mas queria começar nessa noite através do Evangelho de Lucas. Lucas 10, 20, desculpa. Vamos ler a parte, isso mesmo, 25. A palavra que Deus colocou ao meu coração nessa noite para estar compartilhando com vocês é sobre um chamado. Quantos aqui acreditam, já receberam um chamado de Deus? Levante sua mão. Então eu queria compartilhar um pouco de como aconteceu comigo. Isso não quer dizer que vai acontecer da mesma forma com você. Mas eu queria compartilhar o meu testemunho do meu chamado e depois a gente vê à luz da Bíblia, de Mateus 10, 25, o que é amar o próximo, o que nós somos chamados. Porque muitas das vezes nós acreditamos que o nosso chamado tem a ver com pregar às nações, que a gente tem um chamado para ser pastor, a gente tem um chamado para ser profeta, e não que isso seja errado. Mas existe um chamado que vem antes de tudo isso. E o chamado que nós temos, que todos nós temos, é o chamado para amar a Deus sobre todas as coisas. Então o tema dessa pregação é o chamado que assume responsabilidades. Porque a partir do momento que nós reconhecemos esse chamado que nós temos, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Porque às vezes nós entramos numa crise, às vezes nós entramos, em vários questionamentos de descobrir o que nós temos que fazer, várias neuras, mas existe um chamado que é claro para todos nós. E esse chamado é um chamado a amar o Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer, toda a nossa movimentação tem que sair de um lugar. E esse lugar é o Senhor. Eu lembro que quando eu cheguei no Piauí, eu e Débora, pela misericórdia de Deus, gente, esse mês a gente faz 4 anos que a gente está no Piauí. Passou muito rápido. Eu lembro como se fosse ontem, eu contando para os meus avós, para os meus amigos. E eu lembro que quando eu cheguei no Piauí, como todo missionário, empolgado. Eu vou correr, eu vou para todos os povoados, eu vou correndo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Eu cheguei, gente, com muita expectativa, com vários planos, com vários sonhos. E ali eu lembro que na primeira semana eu fui tirar o meu momento de devocional, eu entrei no meu quarto e eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar ao Senhor e eu ouvi o Senhor falar algo para mim. O Senhor falou assim: eu trouxe você aqui para você me encontrar. Aí eu pensei, Senhor, você não poderia ter feito isso lá no Rio? A primeira coisa que eu pensei foi isso. O Senhor disse: Felipe, eu trouxe você aqui para você me encontrar. Deus não falou que eu ia percorrer a nação. Deus não falou que eu ia ter um canal no YouTube. Deus não falou várias outras promessas, Deus não me deu uma nação. E, gente, por favor, não estou falando que nada disso é errado, tá bom? Eu estou querendo dizer a você o começo, o chamado. Porque se a gente parte de um lugar que não é esse, um dia nós vamos o quê? Nos frustrar. Porque a missão de Deus é uma missão que é totalmente vitoriosa. A missão de Deus é a maior empreitada do homem. Mas isso não quer dizer que nós não teremos frustrações no meio do caminho. Isso não quer dizer que nós não vamos passar dificuldade. Isso não quer dizer que nós vamos encontrar e várias vezes nós vamos, desistir. Mas a partir do momento que nós entendemos o nosso verdadeiro chamado, a nossa vida muda. Porque nós não estamos fazendo pela performance. Porque nós não estamos fazendo para ser reconhecido. Nós estamos fazendo porque nós partimos de um lugar de amor ao Senhor. E principalmente, se nós entendermos isso, nós seremos inabaláveis. Porque Salmos 34 diz que aqueles que olham para Ele nunca
experimentarão a decepção, ele sempre estará radiante. Existe um lugar para nós olharmos, aonde a frustração nunca chegará à nossa porta. Aonde a alegria, sabe? A alegria, o desejo, a vitória estará em nós. Não porque tudo dá certo, mas porque Jesus faz que tudo dê certo. Porque Ele é a nossa recompensa. Porque não são as ofertas, sabe? Não são os convites. É Ele. Ele é o nosso chamado. Estar diante de Deus é o nosso chamado. Então a gente vai ver aqui um diálogo, né, entre o mestre da lei e Jesus. Vamos ler. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com uma pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: E o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o próximo, como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história, com uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram a roupa, espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo. Caminhou e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Nessa passagem do bom samaritano, nós vemos de forma prática um chamado ao outro. Sim ou não? Eu vi, né, que o pastor Lori, semana passada, pregou sobre comunhão, foi isso? Né? Então, por isso que estava no meu coração já essa mensagem. Quando eu vi o Lori pregando, eu falei: cara, eu vou por esse mesmo caminho. Porque nós precisamos amar um ao outro, correto? Mas, se a gente não ama primeiro a Deus, nós vamos conseguir amar o outro? Se nós não respondermos primeiro o chamado do Senhor, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente não responder esse chamado, nós não vamos conseguir servir o outro. E eu digo mais, talvez possa até ter pessoas que consigam fazer isso. Mas Jesus diz lá em João 15, que nós precisamos dele para fazer o quê? Tudo. Sem ele, nós não podemos fazer o quê? Nada. Então o que isso quer dizer? Que sem Deus, sem atender esse chamado de comunhão ao Senhor, nós não conseguiremos fazer nada. O chamado para estar diante de Deus, o chamado para encontrar a Deus, e precisa estar latente na nossa vida. Precisa, sabe, correr na nossa veia, esse desejo de encontrar o Senhor. Nós precisamos ter esse coração de amar a Ele. Sabe, como a gente estava cantando aqui, abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. É a partir, irmãos, desse lugar que nós vamos conseguir pregar o Evangelho do Reino em todas as nações. É a partir desse lugar que nós vamos conseguir encontrar o outro. Porque, irmãos, amar é uma decisão que nos tira do centro da nossa vida e põe Cristo. Quando nós decidimos amar uma pessoa, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando o nosso eu
E nós estamos indo de encontro ao outro. Mas, se nós não encontrarmos o Senhor, o nosso amor será raso e falho. O nosso amor vai se parecer, sabe com o quê? Com o amor do sacerdote e do levita. Porque Jesus, quando um mestre da lei, um homem muito inteligente, ele foi questionar Jesus usou uma parábola prática. Porque, irmão, se a gente não usar a praticidade, sabe, a pregação, essa questão, esse tema de amar, de chamado, fica um pouco abstrato. E a gente não consegue pôr em prática, sabe, o amor. Mas o amor é uma decisão prática, nós podemos ver quem ama. Sim ou não, gente? A gente vê quem ama. A gente vê a prática, sabe, a nossa vida denuncia o nosso amor. Então nós vamos ver aqui 3 personagens, O sacerdote. Quem era o sacerdote? O dever principal do sacerdote era mediar entre Deus e homem. Então imagina, o sacerdote era aquele que estava no templo, ele trabalhava na mediação. Se uma pessoa pecasse, aquela pessoa ia levar lá o seu sacrifício, então ele ia pegar o sacrifício, ele ia oferecer o sacrifício para aquela pessoa, e aquela pessoa seria o quê? Perdoada. Eles eram aqueles que estudavam a Torá, eles eram aqueles que ensinavam a lei, sabe? Então eles faziam o quê? Esse trabalho, porque ainda não havia o Espírito, não havia se derramado sobre toda a carne. Hoje nós podemos orar em acesso direto, mas naquele tempo o povo ia até o sacerdote, para o sacerdote rogar a Deus, interceder a Deus. Então, você concorda comigo que o sacerdote, ele precisava amar o próximo? Sim ou não? Mas descendo de Jerusalém, ele viu um homem caído. Um homem caído. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele atravessou para o outro lado da rua. Para quê? Para não assumir a responsabilidade de amar. Irmãos, isso muda a nossa vida. Sabe por quê? Amar, às vezes, é tomar prejuízo que a gente não precisaria tomar. Amar é mudar a ótica da nossa vida. Que qualquer outra pessoa que não estiver amando o Senhor, embriagado pelo Espírito, vai falar assim: você é louco, por que você está fazendo isso? Mas não faz sentido. Mas não é para fazer sentido. É para amar o Senhor. O amor que assume responsabilidade é um amor que não se omite com a injustiça. É um amor que não pensa de forma racional. Sabe? Que não pensa em status. Ele ama porque ele foi amado. O que a carta de 1 João diz? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aquele sacerdote, um homem que trabalhava com Deus, que estava diante de Deus todos os dias, que era o mais correto, porque ele conhecia a Torá. Ele conhecia a Torá, ele conhecia os mandamentos. Ele atravessou a rua, porque ele não queria assumir aquela responsabilidade. Aí Jesus continua falando que um levita. Quem era o levita? Era aquele que trabalhava no serviço do tabernáculo. O seu papel principal era auxiliar o sacerdote, descendente de Arão, em várias tarefas, incluindo a manutenção dos pátios e das salas laterais. Era um homem que trabalhava na parte prática do templo. Ele também estava lá, ele trabalhava diante de Deus. Ele tinha acesso, a gente sabe que lá no Antigo Testamento os levitas eram aqueles que colocavam no ombro e carregavam a presença de Deus. Um homem, uma linhagem que carregava a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele viu aquele homem, o que ele fez? Atravessou a rua, atravessou a estrada, para não assumir também a sua responsabilidade. Você consegue notar como eu, que amar é se tornar responsável por alguém? Então, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós temos uma comunhão, porque ser igreja é ser família de Deus, nós nos tornamos responsáveis um pelo outro. O que isso quer dizer? Que eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Sabe que eu, infelizmente eu não convivo com vocês, mas às vezes, se a gente tem um amigo, às vezes numa ligação, a gente sabe se a pessoa está bem ou mal. Não é ou não?
Às vezes eu ligo para o João me liga, e às vezes ele sabe no meu tom de voz que eu estou mal, e às vezes eu sei também. Porque a gente é amigo, a gente é responsável um pelo outro. E comunhão é assumir essa responsabilidade, é o chamado que nós temos e a responsabilidade que nós temos para assumir, primeiro, diante de Deus, e depois diante de quem? Dos homens, diante da igreja. Então nós vemos que o levita também, ele não quis essa responsabilidade. Sabe por que o levita não quis aquela responsabilidade? Porque a Bíblia diz que aquele homem estava o quê? Nu. Tiraram as roupas dele. Ele estava quase morrendo. Ele estava provavelmente ensanguentado. O levita sabia que precisaria sujar sua mão de sangue. Você está vendo a dor de amar o outro? Se necessário for você colocar a mão na ferida do outro. Essa é a nossa responsabilidade. E Jesus continua dizendo que o samaritano, e quem era esse samaritano? Samaritano, eles não tinham uma boa relação com os judeus. Os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus, por várias questões que nós podemos falar, eu posso citar algumas aqui, mas a diferença religiosa, os judeus consideravam o templo de Jerusalém como o único local sagrado para adoração. Enquanto os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Uma rivalidade histórica. Os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo de Jerusalém após o exílio babilônico. O distanciamento social. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros e evitavam com eles contato. Então pensa, por que os samaritanos eles tiveram uma mixigenação com outras nações da terra? Eles casaram com outras nações da terra, então eles não eram um povo puro. Na visão de quem? Dos judeus. Então pensa, aquele homem bom samaritano, ele tinha mais coisas para ajudar aquele homem caído ou ele tinha menos coisas? Bem menos coisas. Bem menos coisas. E é nisso que eu queria fazer essa aplicação para a gente. Às vezes a gente não estende a mão para o outro. Às vezes a gente fecha os nossos olhos para a vida do outro por pequenas coisas, gente. Sabe? Por um pensamento diferente. Por um time que a gente torce diferente. Mas amar é assumir essa responsabilidade. Amar é você deixar de lado, sabe, o seu eu, o seu gosto pessoal e você ir de encontro ao outro. Amar é se tornar responsável, como eu já disse. É não se omitir. É tomar prejuízos desnecessários. A Bíblia diz que aquele homem, o bom samaritano, ele enfaixou, né? Jesus contando essa história, falou que ele enfaixou as feridas do homem que havia sido, né, assaltado, que ele derramou vinho, que ele pegou o homem no colo, ele colocou sobre o seu jumento, ele levou até uma hospedaria, e o que ele fez? Ele pagou 2 moedas, que quer dizer 2 dias, e ele disse mais, se ele te custar mais na volta, eu lhe pagarei o quê? A diferença. O que isso quer dizer para nós? Que aquele homem, o bom samaritano, era conhecido pelo dono da hospedaria. Sabe o que o bom samaritano fez? Ele colocou a sua reputação em jogo. Por quê? Se ele não voltasse lá, o que ele ia ser chamado? Ou se aquele homem que havia sido maltratado fizesse alguma coisa, quem foi que levou aquele homem lá? O bom samaritano. E às vezes, irmãos, amar é não se importar, sabe, com você mesmo. É você ver o outro. É necessário uma geração que atende o chamado do Senhor. O primeiro chamado era amar o Senhor. O segundo chamado é não fechar os olhos para o lado. Amar é o dever de todo cristão autêntico. Você acredita que existe no Código Penal brasileiro, artigo 135, um crime por omissão de socorro?
Se você ver uma pessoa morrendo, se você ver uma pessoa em estágio lá, e você não prestar socorro, você pode ser processado. E de onde tiraram esse artigo? Você sabia que um dos mais índices, nomes de hospital, como que é o nome? O Bom Samaritano, aqui em São Paulo tem, não tem? Por quê, gente? Porque a história desse homem, por mais que uma parábola, ela traz para nós uma praticidade de amar o Senhor, uma resposta ao Senhor. Eu sei que talvez essa palavra não seja uma palavra, né, que te empolgue assim ou faz a sua mente explodir, mas é uma palavra que faz o seu coração explodir. E às vezes não é a mente, mas o coração que precisa tomar uma decisão de amar o Senhor. De entender que amar vai além das nossas afinidades. Amar, irmãos, quem nós amamos, amar, sabe, olhar para aqueles que nós amamos, que nós temos intimidade, é muito fácil, é muito legal. Mas amar aqueles que são invisíveis para a sociedade, se doar ao Senhor, é óbvio, mas para aqueles que nunca lhe darão nada em troca, é difícil. É um chamado para esse tempo hoje, a amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque o Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? O ministério da reconciliação é aquele que apresenta a Deus aos homens. Todos nós aqui fazemos parte desse ministério. Mas não é um ministério de você vai ganhar quantas almas para Jesus. Nesse mês você ganhou quantas almas para Jesus, não. Quantas almas você amou? Quantas pessoas você amou? Quantas pessoas você se doou? Quantas pessoas você deu um abraço? Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Quantas pessoas você sentou na cadeira e você olhou nos olhos dela e você não ficou assim, ó. Quantas pessoas você elogiou? Nossa, você está bonito, cara, tu tá legal. Quantas pessoas você se importou? Nós precisamos, gente, dar essa resposta. Sabe, nenhum outro povo no mundo pode dar essa resposta que nós podemos. Essa responsabilidade de amar, esse chamado é meu, esse chamado é seu. Independente de qualquer outra coisa, nós precisamos estar diante de Deus com essa responsabilidade. Senão, nós vamos ser como os levitas. Nós estaremos vindo aqui para a galera, ouvindo uma palavra abençoada, ouvindo um louvor abençoado, até nos pastores abençoados. Mas nós não colocaremos em prática o que nós estamos aprendendo. E a prática, ouvir sem praticar, não faz sentido. Sim ou não, gente? Nós precisamos exercer esse ministério da reconciliação. Eu gosto muito de uma frase do Ronaldo Lidório, que ele diz assim: uma comunidade visionária é aquela que vê o mundo como um campo e se propõe a ará-lo na força do Espírito. É uma comunidade com um ministério além das fronteiras. Essa é uma comunidade visionária. É aquela que enxerga além do que os nossos olhos podem ver. É aquela que decide sim amar o outro. E às vezes não ter nada em troca. Apenas o Senhor. E é Ele que nós precisamos. É Ele que nós precisamos, sabe por quê? Os campos estão brancos. As pessoas, elas precisam de Deus. As pessoas, tem gente que nunca foi amada. Tem gente que não sabe o que é amar, não sabe o que é amor. Tem gente que não conhece, irmãos, sabe o que é sentar numa mesa e ter uma boa refeição. E eu e você temos o que ele precisa. E é Deus. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é a esperança para as nações. Ele é a esperança para as nações. E nós somos a resposta para as nações. Eu e você, nós somos, a partir desse lugar, a partir desse chamado, a partir dessa responsabilidade, nós precisamos ir arar a terra. Nós precisamos arar o mundo. Eu estava contando ontem uma experiência para o pastor Rui, e é uma experiência que sempre eu choro, eu sempre aquece o meu coração.
Porque teve um dia que a gente chegou no povoado, eu e Débora, lá no sertão do Piauí, e a gente encontrou uma pessoa, uma irmã do povoado, que ela orava 12 anos para chegar um missionário naquele lugar. Irmãos, 12 anos. A primeira vez que eu pisei naquele povoado, o João estava comigo. Imagina você ficar 12 anos orando para um missionário chegar naquele lugar. Porque ela se sentia só, ela se sentia abandonada. Ela não tinha isso aqui que nós temos. E a pergunta que o Espírito Santo sempre me faz é: quantas Rosianes existem por aí? Quantas Rosianes tem aqui em Osasco? Porque não é só no sertão, gente. A gente não faz distinção. Missão de Deus é aqui no São Paulo, como é também lá no sertão, como é na Europa, como é na Ásia. É a missão de Deus. Mas quantas pessoas, sabe, existem aqui, estão há 12 anos, há 20 anos esperando para encontrar Deus através da sua vida? Quantas pessoas? O mundo está, sabe, pedindo socorro para que a gente diga sim para o Senhor primeiro. E sim, para amar o diferente. Para amar aqueles que ninguém quer amar. Mas o primeiro, sabe também, que eu acredito se nós não amarmos, a gente aqui, sabe, aquela pessoa que está sentada do seu lado hoje, nós não vamos conseguir amar o de fora. Como o Lore, eu vi um pedaço, da pregação do semana passada. A comunhão é onde corre a vida de Deus. É aqui que nós somos aperfeiçoados, é aqui que nós descobrimos o verdadeiro amor. É aqui, é a partir desse lugar que nós podemos percorrer o mundo. Sabe? E nesse lugar nós não vamos encontrar decepção. Eu queria, se eu pudesse, te deixar como dever de casa para você nessa semana ler o livro de Filemão. Quantos aqui já leram o livro de Filemão? É lindo, porque Paulo fala assim: olha, eu poderia te obrigar em Cristo Jesus a receber Onésimo, mas eu vou te dar a oportunidade de amar ele. Eu vou te dar a oportunidade de você crescer em amor. E eu sinto Jesus falando para nós nessa noite. Ele está nos dando essa oportunidade. Assim como ele deu para Filemão naquele dia, através da vida de Paulo, para que a gente exerça a hospitalidade com amor, com compromisso, com responsabilidade. Se coloque de pé nesse momento, eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos, Senhor, nessa noite dizer sim ao seu chamado. Nós queremos dizer sim ao seu chamado de te amar acima de todas as coisas, Senhor. Nós queremos dizer sim ao seu chamado, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha quebrando, Senhor, toda a barreira, Senhor, na mente e no coração. Eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor venha derramar sobre nós o seu Espírito, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nessa noite a gente venha encontrar o Senhor como aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu oro, Senhor, para que a gente te encontre, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha nos batizar nessa noite mais uma vez. Batize os corações, Pai, com o amor que é o do Senhor, o amor que é derramado por você na medida do seu Espírito, Senhor. Não deixe, Senhor, que a gente viva uma vida religiosa, como aquele sacerdote, como aquele levita. Mas nos ajude a ter um coração, Pai, que estende a mão para aquele que está caído.